E agora, irmãos, eu quero concluir. Porque alguns me perguntam: Leandro, e os filmes adventistas? Produzidos pela Igreja Adventista. E aqui nós temos que considerar que é uma questão muito, muito delicada. E eu quero encerrar com essa questão, porque eu não posso sair daqui sem dar a vocês informações sérias sobre este assunto. Ok? Nós não estamos aqui analisando o caráter de ninguém, não estamos aqui para condenar ninguém, é entre as pessoas e Deus. Estamos aqui para apresentar informações a respeito daquilo que é a vontade de Deus revelada para nós nesse assunto, tá claro? Ah, então quer dizer que quem produz é diabólico? Não. Quem produz não conhece, pelo menos, não conhece as instruções do Senhor. Deveria, mas provavelmente não conhece. Então, quais são essas instruções? Vamos analisar. Nós temos que considerar que nós estamos em um grande conflito, uma guerra, certo? Eu pergunto uma coisa: em uma guerra, quem é que traça os planos e as estratégias da batalha? É o soldado ou o general? Mas se o soldado achar que aquilo ali é legal, é ele que decide? Não, é sempre o general. Está claro esse ponto? Isso é muito importante para entender o que nós vamos falar aqui. É o general que determina quais são os nossos métodos de trabalho, ok? Não sou eu. Ah, Leandro, mas esse método atrai as pessoas. Mas o general está de acordo? Não. Então não faça. É ele que manda, não somos nós. Bom, o que o general manda a gente fazer? Primeiro nós precisamos entender o que é um drama. Drama é uma expressão usada para designar uma situação comovente, impactante, que causa comoção, ok? Isso é um drama. Então veja, os refugiados na Síria, aquilo ali é o quê? O drama dos refugiados. Os judeus na época do nazismo, o drama dos judeus, uma situação impactante, causa uma comoção. Drama, dramático. Agora existem dois tipos de drama. Existe o drama real e o drama teatral. Qual é a diferença entre eles? É simples de entender. Os judeus no Holocausto viveram um drama real. No momento em que foi produzido a lista de Schindler, Olga, o pianista, aquilo ali passou a ser um drama teatral, porque eles não estavam vivendo aquilo, eles estavam apenas interpretando. Tá claro, irmãos, a diferença do drama real para o teatral? Ok? Vamos seguir. O drama real é um fato. O drama teatral não é um fato, é uma encenação. Olha o que diz o dicionário a respeito disso. Encenação: ato ou efeito de pôr em cena, de montar o espetáculo teatral, fingimento, comportamento hipócrita, mentiroso, afetação insincera. Então, uma encenação não é algo que está acontecendo, ok? É só uma encenação. Vamos seguindo. Qual que é o recurso que o general deu para nós? Filhos, trabalhem dessa forma. Irmãos, o aspecto da visão é muito importante para a assimilação. E Deus reconhece isso. E Ele deixou para nós uma instrução. Veja. Mediante o emprego de cartazes, símbolos e ilustrações de várias espécies, o ministro pode fazer a verdade destacar-se clara e distintamente. Isso é um auxílio e está em harmonia com a palavra de Deus. Está claro? Olha o outro. Deus mesmo empregou figuras e símbolos para apresentar aos seus profetas lições que queria que eles transmitissem ao povo. Então qual é a estratégia que o general traçou para nós? Cartazes, símbolos e ilustrações. Vamos ver o que o dicionário fala de ilustrações. Olha quais são os sinônimos de ilustração: estampa, figura, desenho, gravura, imagem. Isso é uma ilustração. Agora veja o que é teatro. É uma forma de arte na qual um ou vários atores apresentam uma determinada história que desperta na plateia sentimentos variados. Então vamos compreender isso aqui. O drama teatral é quando existem atores representando personagens. Ok? Qual foi a instrução de Deus? Símbolos, cartazes, ilustrações, figuras, imagens. Vocês conseguem entender a diferença, irmãos? Sim ou não? Eu posso contar uma história para ilustrar uma verdade espiritual. Isso é uma ilustração. O que Cristo fazia? Ele falava das ovelhas, ele falava do semeador. Agora, se eu pego aquele personagem
e coloca um ator para representá-lo, aí já se transforma em um drama teatral, em uma encenação, ok? Vamos seguir. Quais são as razões que temos para usar o drama teatral na igreja, na pregação do Evangelho? Eu separei 7 ou 8 razões que são dadas porque devemos usar o drama teatral, e nós vamos comparar essas razões com as instruções que o general deu, tá bom? E vamos ver se bate com o que o general nos mandou fazer. Presta atenção. Primeira razão que é dada é esta: a dramatização teatral auxilia na pregação do Evangelho. Quem está dizendo isso é o soldado ou o general? É o soldado. Então precisamos ver se o general concorda. Tem uma mensagem para os que estão com a responsabilidade de nossa obra. Não animeis homens que devem empenhar-se neste trabalho a pensar que devam proclamar a solene e sagrada mensagem em estilo teatral. Nem um jota ou um tio do quê? Qualquer coisa teatral deve aparecer em nossa obra. No início de meu trabalho foi me dada a mensagem de que todas as representações teatrais em conexão com a pregação da verdade presente fossem desaconselhadas e proibidas. Eis as instruções que me foram dadas: não aproveis tal coisa. Essas atitudes com sabor teatral não devem ter lugar na proclamação das solenes mensagens que nos foram confiadas. O soldado diz: o drama teatral, as representações teatrais são importantes para a pregação do Evangelho. O general diz que não. E aí, quando a irmã Ed se refere a isso, ela não se refere apenas às famosas peças, mas também à minha atitude ao pregar. De algumas pessoas que pregam se comportando como se fossem atores, e em alguns textos ela fala até palhaços. Vamos continuar. A obra nas grandes cidades deve ser feita segundo a ordem de Cristo, não segundo o quê? Os métodos teatrais. Então espera aí. Você entende que a ordem de Cristo não inclui métodos teatrais? É o general que está dizendo. O que mais? Alguns ministros cometem o erro de pensar que o sucesso depende de arrastar uma grande congregação pelo aparato exterior, anunciando depois a mensagem da verdade em estilo teatral. Isso, diz a serva do Senhor, porém é empregar fogo comum em lugar de fogo sagrado ateado por Deus. O que é empregar fogo comum em vez de fogo sagrado? Arrastar uma grande congregação pelo aparato exterior e anunciar a mensagem da verdade em estilo teatral. Em seus esforços para alcançar o povo, os mensageiros do Senhor não devem seguir as maneiras do mundo. Quais são as maneiras do mundo, Senhor? Nas reuniões realizadas, não devem depender de cantores do mundo e nem de exibições teatrais para despertar o interesse. Outra razão que é dada para usar o drama teatral para a pregação do Evangelho: a dramatização teatral auxilia no aprendizado. Palavras do soldado ou do general? Do soldado. Então nós temos que ver se a ideia do soldado está batendo com a ideia de quem? Do general. Vamos ver. Auxilia. Deve cortar de suas reuniões quanto? Tudo quanto tem o quê? Semelhança com exibições teatrais, pois tais aparências exteriores não dão nenhuma força à mensagem. Não haja exibição teatral, pois isso não ajuda a fortalecer na palavra de Deus, antes distrairá a atenção para o instrumento humano. Irmãos, eu vou ler alguns textos de muitos. Só o livro Evangelismo tem dezenas de textos só sobre esse assunto. Mas, terceira razão que é dada: Ellen White não condenava qualquer dramatização teatral. O que nós lemos anteriormente? Não permitais o quê? Qualquer coisa. Veja, não permitais qualquer coisa de natureza teatral, pois prejudicaria a santidade da obra. Ela não condenava qualquer coisa? E alguns dizem assim: não, a irmã está dizendo que não é para permitir as coisas teatrais que prejudicam a santidade da obra. É isso? Se ela tivesse escrito isso aqui, irmãos, não permitais qualquer coisa de natureza teatral, se prejudica a santidade da obra, eu concordo. Então, se prejudica, não faça. Se não prejudica, não tem problema. Mas foi isso que ela escreveu?
ela não escreveu, não use se prejudicar. Ela escreveu, não use porque prejudica. Por isso ela diz, qualquer coisa de natureza ou que tenha semelhança. Homens e mulheres de juízo podem ver que as representações, não algumas, as representações teatrais não estão em harmonia com a solene mensagem que tentas apresentar. Lembra do texto que lemos no começo? Mediante cartazes, símbolos e ilustrações, mas as representações teatrais não estão em harmonia. Vê que há uma diferença? Quarto ponto que dizem que é para a gente usar. Deus usou a dramatização teatral na vida dos profetas bíblicos. Usou? Agora vem a pergunta, e por isso que foi importante a gente conceituar no começo. Deus usou o drama teatral ou o drama real? Aí que está a questão. Olha como é simples de entender. Oséias casou com uma prostituta ou foi uma encenação? O profeta que foi ordenado por Deus a se alimentar de bolos, de pães feitos usando como combustível fezes humanas, ele fez isso ou só encenou? Jeremias, ele colocou de verdade ou foi só uma encenação? Então repito a pergunta. Os profetas bíblicos, Deus usou o drama teatral ou o drama real? Então veja a diferença, irmãos. Uma coisa é Oséias se casar com uma prostituta como uma forma de impactar a mente do povo de Israel. E outra coisa é o Rodrigo vir à frente fazer o papel de Oséias. Tá claro? Veja que interessante. Não devem os ministros contar anedotas nem encenar representações teatrais. O outro ponto é que Deus deu ordem aos profetas para fazerem essas coisas, para impactarem o povo, e eles fizeram. Não encenaram. Só que qual é a ordem do Senhor para os ministros de hoje? Não devem contar piadinhas no culto e nem encenar representações teatrais. Um dia eu estava conversando com um jovem e ele falava para mim, mas irmão, aquele profeta lá, ele andou amarrado por não sei quantos dias. Depois ele cozinhou, usando fezes humanas como, aquilo ali foi um teatro. Eu falei, foi? Então faça isso na igreja. Traga fezes humanas de verdade, faça isso aqui na igreja, e com outro ponto, que seja uma ordem dada por quem? Por Deus, para você. Aí você vai ter um drama real. Aí não é teatro. Irmãos, vocês estão entendendo a diferença do conceito, sim ou não? Ok? Vamos lá. Quinto ponto. Já estamos encerrando. Os rituais do santuário eram dramatizações teatrais. Eram? Eram, irmãos? Não. Eram dramas reais. Quer ver como é simples de entender? O sacerdote, ele estava encenando ou ele era um sacerdote? Quando ele enfiava a faca naquele cordeirinho e matava, era um cordeirinho ou um bicho de pelúcia? Era sangue de verdade ou de mentirinha? Então entenda que uma coisa é ser um sacerdote, é fazer um sacrifício, e outra coisa é me vestir como um sacerdote e fingir que sou, usando uma ovelhinha de mentirinha, um sangue de mentirinha. Tá claro o conceito, irmãos? Foi um drama? Foi, para impactar o povo. Mas foi um drama real. E o segundo ponto, ordenado por Deus. Faça isso. Tem um detalhe que é mais sério. Muito mais sério. Cristo Jesus. A irmã White escreveu o seguinte sobre ele. Os serafins habitam na presença de Jesus, mas ainda assim cobrem com as asas a face e os pés. Ao olharem para o Rei em sua beleza, cobrem a si próprios. Por quê? Santidade. E aí eu pergunto, quem sou eu? Quem sou eu para vestir uma roupinha e fazer papel de Jesus? Sendo que os anjos santos e puros e sem pecado, para chegar perto dele, se cobrem
de tamanha santidade. E eu posso vir aqui à frente, eu sou Jesus, estou sendo pregado na cruz, fazer um filme como se eu fosse Jesus, e muitas vezes peças em que as pessoas estão rindo. Um dia eu presenciei uma representação teatral da vida de Daniel. Enquanto Daniel era encaminhado para a cova dos leões, a pessoa que representava o soldado que estava levando ele ali, fazia algumas coisas tão cômicas, que a congregação estava rindo, e eu quase chorei. Sabe por quê? Eu virei para minha esposa e falei assim: amor, que graça teve isso na vida de Daniel. Você sabe o que é ser pego e ser levado para ser atirado dentro de uma cova cheia de leões que vão te devorar? Não devoraram porque Deus protegeu, mas ele não sabia disso. Que graça teve isso. E as pessoas hoje estão representando e todo mundo dando risada? Não teve graça. Vocês entendem, irmãos, as dificuldades que entramos quando usamos métodos que não são os métodos que o Senhor pediu? Inclusive, quando usamos métodos que não são os métodos que Deus pediu, precisamos de pessoas que não são de Cristo. Quer ver? 2 filmes adventistas muito conhecidos por vocês são produzidos por pessoas que não são cristãs. Atores que não são cristãos, não são adventistas e interpretam diversos papéis em filmes diabólicos. Quando vamos usar um método que não é de Deus, precisamos usar pessoas que não estão em contato com Deus. Isso eu me refiro aos filmes que são produzidos. Por quê? Eu estava conversando com uma pessoa certa vez e essa pessoa me disse assim: a igreja não tem esses talentos para produzir filmes de alta qualidade. Ok? Então temos que buscá-los fora. E eu fiz o seguinte questionamento: Deus é o dono da obra. Será que Deus deu para essa obra os talentos que Ele queria, sim ou não? Se há um talento que não existe aqui, talvez seja porque Deus não quis. Agora, em relação às nossas peças que fazemos, são pessoas usadas pelo diabo? Não. Muitas delas são ignorantes do assunto. E muitas irmãs com quem eu tenho conversado têm me dito assim: Leandro, verdadeiramente, eu não sabia. Eu nunca tinha visto esses textos, nunca tinha me debruçado, eu realmente não sabia. E eu sempre falo à pessoa: irmão, Deus considera, Deus perdoa e Deus esquece. Agora, para muitas das superproduções, tem sido contratado pessoas que são declaradamente agentes de Satanás. Então precisamos atentar e usar os métodos que o general mandou, e não que o soldado acha que é legal. Tem outra razão. Dizem que os rituais de batismo e Santa Ceia são dramatizações teatrais. São? Para você entender a diferença de uma forma bem simples e clara. Uma coisa é eu participar de um ritual que o Senhor instituiu, participar da Santa Ceia. Uma coisa é eu ser um pecador que estou dando um testemunho público da minha entrega ao Senhor e ser batizado. Outra coisa é eu representar uma pessoa sendo batizada. Está claro, irmãos? É eu fazer o papel de alguém que na verdade não está sendo batizado. É só uma encenação. Então essas cerimônias não são dramatizações teatrais, são dramatizações reais para impactar a nossa mente. São rituais, não encenações. A última razão que dão para nós usarmos o teatro na igreja: Ellen White não condenou um programa de Natal em que havia uma dramatização teatral em 1888. Dizem assim: ela assistiu uma peça teatral e ela achou legal, ela não condenou. Então já temos um problema. Há uma contradição nos escritos dela, sim ou não? Olha só que interessante. Isso aconteceu em 1888, um programa de Natal da Escola Sabatina. E a irmã White acordou de madrugada e escreveu uma carta ao diretor daquele programa. E olha algumas das coisas que ela escreveu àquele diretor. Prezado irmão, levantei-me às 3 horas da manhã para escrever-lhe algumas linhas. Gostei do farol.
A parte desempenhada pelas crianças foi boa. Que parte foi essa? Ninguém sabe, não se sabe. Alguns dizem, essa parte foi o teatrinho das crianças. Se eu reconhecer que foi o teatrinho das crianças, eu vou ter que fazer com que a Ellen White se contradiga, sim ou não? Então não está dizendo que parte foi essa, mas ela continua dizendo, a leitura esteve apropriada. Porém, se nessa ocasião houvesse apresentado uma mensagem, e se tivessem feito observações breves e objetivas, não teria sido associar-se com a obra que estamos tentando fazer na igreja? Devo dizer que lamentei essas coisas tão fora de lugar com relação ao momento de reforma que estamos tratando de levar avante na igreja e em nossas instituições. Eu teria me sentido melhor se não tivesse estado presente. Eu pergunto, ela aprovou o programa? Não. Ela gostou do farol que estava ali? Ela gostou da parte que as crianças fizeram que não se sabe o que foi? Ela disse que a leitura foi muito apropriada e ela disse que deveriam ter feito mensagens breves. De resto, ela condenou tudo. Depois vocês leiam a carta na íntegra, que é um pouco longa. Tudo. Irmãos, não existe nenhum texto do Espírito e Profecia, absolutamente nenhum, que trate das representações teatrais de uma forma positiva. Nenhum. As reuniões festivas, as glotonarias, as loterias e o que mais? As cenas mudas estão fazendo, e representações teatrais, estão fazendo um trabalho que produzirá um registro com seu fardo de resultado para o juízo. E quantas crianças? Irmão, e se eu fizer uma peça teatral com as criancinhas? Ela responde, devem as crianças ser ganhas para Cristo. E em lugar de gastar tempo, dinheiro e esforço para uma encenação, que todo o esforço seja feito a fim de preparar os molhos para a colheita. Ela fala em vez de fazer encenações com as crianças, orientem, treinem, estudem com as crianças para prepará-las para a volta de Jesus. Aí alguém me diz assim, Ellen White não condenava qualquer representação teatral. Existe alguma exceção? Com expressões como, nem o J ou um tio de qualquer coisa teatral, qualquer coisa de natureza teatral, todas as representações teatrais, tudo quanto tem semelhança com exibições teatrais, nada de cunho teatral, evitando tudo o que seja de natureza teatral. Eu pergunto, ela não condenava todas, irmãos? Como é que nós estamos encontrando exceções aqui dentro? Eu não entendo. E eu sempre peço, me mostre um texto que ela cita as representações de uma forma positiva. Eu só quero um. Não existe. Agora tem um detalhe. Quantos conhecem esse pastor? Pastor Frank McLellan Wilcox. Ele era um dos homens de confiança de Ellen White. E ela confiava tanto nele que o colocou no seu testamento como um dos depositários, um dos guardiões da herança dela. Não só dos bens, mas também da literatura. No site do Centro White você encontra o testamento dela na íntegra, e aqui está o nome do pastor Wilcox como o depositário, guardião de alguns bens imóveis dela e também de algumas literaturas. O que isso tem a ver? Isso tem a ver que um dos homens da maior confiança de Ellen White, 30 anos depois que Ellen White morreu, escreveu um artigo à Review and Herald, convocando a igreja para o reavivamento e a reforma. E sabe o que ele escreveu nesse artigo? Essa aqui é a capa da Review and Herald. E ele escreveu assim: métodos mundanos, tais como exibições dramáticas, peças religiosas e espetáculos têm sido empregados em algumas de nossas igrejas e instituições. Tudo isso está errado. Ou seja, 30 anos depois que Ellen White morreu, um dos homens de sua confiança, responsável por proteger o patrimônio dela, continuava exortando a igreja. Peças teatrais, representações dramáticas, tudo isso está errado. E eu quero fechar esse ciclo com a questão do movimento carismático que surgiu em 1906 em Los Angeles, na Califórnia, que alegavam que tinham o batismo do Espírito Santo, falavam em línguas, os cultos de oração e cânticos eram ruidosos, com danças e gritos. Depois pesquise um pouco mais a fundo sobre o movimento carismático.
que isso tem a ver com o assunto? Simples. O Peter Wagner, um professor de crescimento de igreja, ele dá aula para como você pode fazer sua igreja crescer numericamente. Ele descreveu os estágios do movimento carismático. Segundo ele, o primeiro estágio era o movimento pentecostal típico, caracterizado pelo falar em línguas estranhas. O segundo estágio, o movimento carismático em si, por meio do qual o falar em línguas estranhas entrou nas igrejas tradicionais. Esses dois estágios não atingiram significativamente a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas o terceiro estágio estava procurando se infiltrar. E o terceiro estágio era o seguinte: a Bíblia não é a única fonte de verdade e vida para a igreja. A experiência cristã torna-se uma segunda fonte de verdade. Ou seja, eu me sinto bem com isso aqui, mas irmão, a Bíblia diz que isso está errado. Não importa, a minha experiência tem tanta validade quanto a palavra de Deus. Aquilo que eu sinto é tão bom, é tão certo quanto a palavra de Deus. Por isso que a partir daí, eles buscavam cultos sensoriais, com música dançante, com luzes e tudo mais, para que você possa sentir alguma coisa, mesmo que aquilo estivesse em desacordo com a palavra de Deus. Então, o John Wimber, que é um pastor carismático, ele descreveu de que forma que o movimento carismático afetaria as igrejas. E ele é um pastor carismático. Olha só de que forma. Primeiro ele disse: vai afetar a estrutura congregacional, vai afetar a teologia e a liturgia das igrejas, esse movimento carismático. Primeiro ponto, na estrutura congregacional, ele diz: ignora recomendações oficiais da igreja. É uma forma que o movimento carismático iria atingir, afetar as igrejas tradicionais. Ou seja, os documentos oficiais da igreja, as instruções oficiais da igreja dizem A, mas a minha congregação faz B e não está nem aí. Ignora as recomendações oficiais. Segundo, uso mínimo ou nulo dos inários tradicionais. Tolerância ao uso de joias, liberação de diversões mundanas, como o cinema, liberação do uso do álcool e a ausência de disciplina eclesiástica. Não se disciplina mais ninguém. Era dessa forma que o movimento carismático afetaria a estrutura congregacional das igrejas cristãs que aderissem. Ok? O segundo, como é que afetaria a teologia? O movimento carismático limitaria a pregação das igrejas a 3 aspectos: amor, perdão e aceitação. Só. Justiça? Esquece isso. Compromisso com Deus? Não. Deus é amor, Deus te perdoa, te aceita. Continua a sua vida. E aí vem a terceira, que seria a liturgia. Como é que o movimento carismático afetaria a liturgia das igrejas cristãs que aderissem? O pastor disse: com a introdução de novo sistema de liturgia, usando dança, novo estilo de hinos, ou seja, músicas dançantes, e a introdução do drama teatral. Por quê? Porque o drama teatral atinge as minhas emoções e a minha experiência cristã, aquilo que eu sinto, tem tanto peso quanto a palavra de Deus, de acordo com o movimento carismático. Então o culto precisa ser sensorial, emocional. Eu pergunto, irmãos, será que foi por acaso que Deus revelou a sua serva mais de 50 vezes que deveríamos nos abster de determinados métodos? Deus sabe o que faz, Ele nunca erra. E Ele sempre avisa para nós o que vai acontecer, antes de acontecer, para que a gente não permita que aconteça. Temos que nos manter tão afastados do que seja teatral e extraordinário, como Cristo se manteve em sua obra. Estamos lidando com assuntos que envolvem interesses eternos e não devemos em coisa alguma imitar o mundo. Temos que seguir de perto os passos de Cristo. Quais são? Nosso bom êxito dependerá de realizarmos a obra com a simplicidade com que Cristo a realizou, sem nenhuma demonstração teatral.